Irmãos, saúde a todos com a paz do Senhor. Estamos aqui na Oiteiro de Miranda, né? Município de Lucena. Viemos aqui pela revelação, né? Deus relembrou um momento que Deus tinha feito uma obra tremenda na vida da irmã. Quando foi na sexta-feira, Deus tocou no meu coração para vir desta casa para gravar um testemunho para a glória dele, porque só ele é digno de honra e de glória. É bom ressaltar que viemos nessa época até aqui através do irmão Sena. O irmão Sena saiu para um culto e se perdendo, acabou numa congregação que a gente estava lá congregando. E lá, Deus foi e curou o irmão Sena de uma dor na coluna, que ele tinha muita dificuldade para dormir, Deus ali o curou. E dali foi feito um vínculo, né? E certo dia ele nos convidou para um culto aqui no Oiteiro de Miranda. E quando chegamos, Deus continuando, né? No seu poder sobrenatural, só Ele pode, né? Ninguém pode, nós somos pó e cinza, do pó viemos, ao pó voltaremos. Então Deus ali, nas revelações, a irmã Sueli foi revelada algo forte que ela não tinha vivido com ninguém, era sempre ali Deus. Deus também na hora não manifestou o que, mas chamou. E ela indo, ali foi efetuada uma oração e a manifestação do Espírito Santo, né, envolveu ela e alguém ainda foi tocado, né, lá atrás se alegrou, sem nem saber, mas o Espírito como testificação. E estamos aqui para a glória de Deus na casa dela e ela vai falar para você, amém? Pode. Salve a igreja também com a paz do Senhor. Quer dizer que é motivo de muita alegria, né? Poder compartilhar com o servo do Senhor o que Deus fez na minha vida. Porque toda a honra e toda a glória é para Jesus. Porque só Ele pode. Eu quero dizer, eu estou aqui com um exame, foi feito, glória a Deus, no mês 7 de 2012, tá aqui. Onde eu não sabia que estava com a enfermidade, uma ferida no útero, eu não sabia. E eu estava aqui na minha casa e Deus revelava na época, eram as 10h30 da noite, e Deus mandava que eu fosse até a clínica, né, a qual eu não sabia também qual era o hospital. E meu esposo me levando lá e chegou, fiz um exame, procurei, Deus falava até que era a colposcopia. Então chegando lá eu fiquei decepcionada com o que eu ouvi da médica, né, que eu estava ali acometida e uma ferida no útero. E naquele momento ali ela mandou que eu procurasse o PSF da minha cidade, a qual eu moro, e que fosse procurar o Laureano para fazer, né, o exame lá, o tratamento. E aí eu fiquei desesperada porque algumas pessoas sabem que o Laureano só vai lá quem tem aqueles problemas sérios. E eu entrei em desespero, né? Fiquei orando, pedindo certo dia. Eu estava lá na igreja, lá no culto, e Deus usou aqui esse servo dele, né, falava. Só que nesse momento que eu descobri, eu resolvi me calar. Porque a gente crê num Deus, que é o Deus que tudo pode. Quando os homens dizem não, aí Deus chega e faz. Glória a Deus. Glória a Deus. Ai, muito grande. Aleluia. E naquele momento eu fiquei calada, eu não dizia para ninguém, louvado seja Deus. Porque só eu e meu esposo sabia. Só que nesse período havia uma pessoa que também não era evangélica, que estava com o mesmo problema. E essa pessoa, infelizmente, faleceu há quase 2 anos. E quando eu cheguei no culto, aleluia, glória a Deus, esse servo do Senhor que tinham se perdido, aleluia, glória a Deus, porque Deus, quando Ele quer fazer na vida do crente, Ele cria a situação. Louvado seja o nome do Senhor. E ali Deus revelava, né, que tinha alguém que estava ali com um problema muito sério, aleluia, Deus estava revelando, e que fosse para frente ali para receber a oração. E eu lembro que eu recebi, louvado seja o nome do Senhor. E essa oração, e eu vim pedindo a Deus a confirmação, porque a gente quer saber que Deus sente, mas quer que Deus faça. E ali eu fiquei o tempo todo orando, eu acho que há 2 anos atrás, mais ou menos, que eu recebi essa oração. E quando foi agora, em novembro de 2015, está aqui novos exames para a glória do Senhor. 16 de novembro de 2015, aonde eu cheguei lá e quando eu falei com a médica, aleluia, e eu perguntava a ela pela ferida. Eita, grande.
E ela dizia assim, qual ferida? Eu dizia, a ferida que eu tinha no útero. Aí ela olhou assim, não, meu amor, você não tem. Aí mostrou aqui, louvado seja o nome do Senhor. E eu quero dizer que a honra e a glória é para Jesus, louvado seja Deus. Porque enquanto muitos esperavam que eu estivesse lá no Loreano, aleluia, muitos já desceram até a sepultura com essa enfermidade, não aguentavam andar de moto. Eu entrei em desespero de tal maneira, aleluia, e eu quero mais ressaltar que muitas pessoas não sabiam que eu não conseguia ficar, aleluia, à vontade com meu esposo. A igreja está entendendo. Glória a Deus. Eu não contei isso para ninguém, louvado seja o nome do Senhor. Glória a ti. Mas o nosso Deus é aquele que faz como quer. Grande, ai, meu canto, grande, louvado grande. E quando eu saí dali, saí maravilhada, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Está aqui, irmão, para dizer que Deus é aquele que faz, louvado seja o nome do Senhor. Por que eu estou contando aqui esse testemunho? Porque o irmão não sabia. Aleluia, a igreja não sabia. Porque quando o irmão esteve lá em casa, aleluia, no culto, e eu dizia assim para a igreja ore por mim. Não era assim, irmã Sinara, a igreja ore por mim, porque quando eu receber a minha vitória, eu vou contar o testemunho. Aleluia, glória a Deus, mas ninguém sabia que era uma ferida que eu estava no útero. E eu estou contando, irmão, porque Deus é aquele que faz como quer. Louvado seja o nome do Senhor, grande tem sido, aleluia, as vitórias que Deus tem me concedido. E Deus hoje fez o servo dele lembrar e chegar até aqui. Louvado seja o nome do Senhor, porque o nome do Senhor, ele é glorificado onde quer que chegue, aleluia. Louvado seja Deus, e eu quero dizer para você, louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei nem qual é o teu problema neste momento, mas eu quero dizer que Deus é o Deus da tua solução. Porque quando os médicos dizem não, Jesus chega e diz sim. Ai, muito grande, Deus me... Quando Deus falar, creia tão somente, porque Deus, ele quer que você creia. Porque ele diz, tudo é possível aos que creem. Se creres, verás a glória de Deus. E a glória de Deus está aqui. O antes e o depois. Para a honra e a glória do Senhor. Eu só quero agradecer e pedir que a igreja continue orando pela irmã Suelene. Amém. Porque Deus tem sido grande na minha vida. E Ele vai fazer o mesmo na tua vida também. Amém. Irmão, glória a Deus. Toda a honra e toda a glória do Senhor. Meu Deus. Quero ressaltar, eu lembrei aqui que o irmão Valdense também estava nesse culto. E ele me contou dizendo assim, Senhor, se és tu mesmo que estás revelando, revela a minha também. E na hora ele estendeu a mão para pegar, ajeitar o arranjo da igreja. Naquela hora que ele pegou, eu sem perceber, virei com a mão, segurei ele e Deus disse assim, tu estava pedindo prova, estou te curando agora da tua coluna, porque a tua coluna dói nesse exato ponto e dá um pouco do teu estômago. E disse ele que tinha um problema que você não podia comer farinha. E hoje ele, para a glória do Senhor Jesus, está curado. Glória Irmão, a Deus. a paz do Senhor e até o próximo milagre para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém. Amém. Só quem faz Glória isso é Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Glória a Deus.